Olá, tudo bem? Ok, sejam bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. Vamos começar a nossa live aqui sobre medicina tradicional chinesa, sobre acupuntura. Vamos nos organizando aqui. Tá experimentando aqui do atendimento. Não sei como é que vocês estão fazendo aí com os cuidados com o paciente de vocês, mas seja bem-vinda, Graça, Aba Mossoró, tudo bom? Tudo bem, Graça? Abacariri, ok, Marcele, sejam bem-vindos. Bom, essas épocas em que estamos passando têm dado uma infinidade de possibilidades para que a gente possa se conectar cada vez mais. Então, assim, quem imaginou em outra época, opa, o Abacariri entrando, a gente ter essa disponibilidade de parar e dialogar sobre alguns assuntos aqui pertinentes para todos nós, né? Opa, o Radit aqui. Oi, professor. É porque tem gente que estava lá, eu comecei uma live no Abacariri, achei que você ia entrar lá, mas como você entrou aqui, eu entrei também para o pessoal que estava me assistindo no Abacariri acompanhar aqui também. Boa tarde. Bom, Radit. Radit é nosso anfitriã aqui, então. Pronto. Eu já falei um pouco com eles, então pode começar. É só para o pessoal que estava comigo lá conseguir acompanhar aqui com você também. Ok, então, gente, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. É uma alegria estar aqui com vocês. Variar um pouco o nosso atendimento aqui para que a gente pudesse conversar sobre alguns assuntos. Se vocês tiverem dúvidas, aproveita o canal para a gente trabalhar, né? Então, sou Alexandra Anacleto de Souza. Comecei a fazer o curso de acupuntura aqui pela ABA em 2007. Eu estava finalizando o curso de farmácia. Em 2007 abriu a segunda turma da ABA na cidade de João Pessoa. E a partir daí a gente teve a oportunidade de realizar o curso. Foi 2007 até 2009. A partir de 2011, começamos a ministrar aula aqui pela aba Nordeste. E desde então, estamos. Então, acredito que Hadid já colocou isso para vocês, mas a aba pioneira, aqui ensino de acupuntura aqui no Brasil, são cerca de 60 anos e milhares de acupunturistas formados, né? E eu tive a grata satisfação de poder ter a oportunidade de ministrar aulas e cursos através da aba. Então, nada melhor do que aprendermos mais ensinando, né? Então, até preparei para que a gente pudesse trabalhar no dia de hoje. A Hadith, ela sugeriu para que pudéssemos dialogar sobre o equilíbrio emocional. Então, aquilo que me trouxe para a acupuntura, a época como farmacêutico, fazer farmácia, na verdade, né? Foi exatamente um dos cuidados que recebi da própria acupuntura. Então, a época muito atarefado, relacionado com a academia, com a faculdade, e tendo dificuldade de aprendizagem na época, tive a oportunidade de pagar uma disciplina chamada Introdução à Homeopatia. E dentro dessa Introdução à Homeopatia, os professores, que eram 3, eles trouxeram vários aspectos, várias disciplinas, entre eles a acupuntura. Eu tive a oportunidade de experimentar o Tai Chi, o floral, o Reiki, à época a própria acupuntura, e a partir daí começar a receber tratamento de acupuntura. Lembro a época que tomava algumas medicações que me ajudavam a estabilizar o humor,
de uma forma assim eficaz, mas em contrapartida me trazia uma certa desconforto físico por conta dos efeitos colaterais, efeitos adversos. Então, como eu era extremamente curioso, eu acho que é isso que move o humano, é o curioso, foi ter a oportunidade de experimentar a homeopatia e a profissional que me tratava, a médica, ela me disse que seria muito interessante para o caso a gente entrar com acupuntura. Isso foi em 2004, faz 16 anos. E desde então eu não parei mais de fazer acupuntura. Mas o que me chamou mais atenção à época foi a capacidade que a acupuntura teve de estabilizar o meu humor, melhorar a minha memória e ter uma infinidade de ação sobre a minha vida que eu não sei nem como resumir aqui em tão pouco tempo. Então, a gente tem a oportunidade aqui de dialogar na live, né? Fiquem à vontade para fazer as perguntas que vocês acharem pertinentes. E se eu souber responder, vou ter a maior alegria aqui de poder compartilhar com todos vocês. Então, acupuntura e equilíbrio emocional. Não tem como separar. Não tem como separar. Então, eu não tenho como realizar um tratamento para qualquer paciente. Não tem, de forma nenhuma. Sem ter algum tipo de benefício sobre o seu campo emocional. Eu não tenho como separar de forma nenhuma. Não tem. Então, é muito comum o paciente nos procurar, vir buscar para tratar dor. Quase 80%, 90% das pessoas que procuram acupuntura vêm tratar dor. E 80% ou 90% permanecem fazendo acupuntura pelos benefícios que tem exatamente no seu campo emocional. Alexandre, eu estou uma pessoa mais calma, eu estou menos reativa, eu consigo dormir melhor, eu consigo me relacionar melhor com as pessoas. O que é que a acupuntura está fazendo na minha vida? Então, aqui os relatos dos pacientes são os mais variados possíveis e é muito interessante. Como as pessoas elas estão extremamente reativas. O que é que significa isso? Elas conseguem devolver a ação de outras na mesma medida. Então, se alguém as machuca, ela vai machucar na mesma intensidade. E o nosso objetivo, quando a gente vai fazer a acupuntura, é exatamente estabilizar o paciente. Estabilizar no sentido é de trazer para ele equilíbrio. Então, você equilibra o paciente, ele começa a ter uma resposta bem diferente em relação à própria vida, em relação a si mesmo, em relação à vida. Radito, quem quer dizer que qualquer pessoa pode interromper a qualquer hora. Então, tá ótimo. O que acontece? Há tratamentos específicos para que a gente possa levar melhorar o estado de humor do paciente? Existe. Eu lembro a época, quando eu fazia acupuntura, através das mãos da médica que me tratava, a médica homeopata, que meu humor estabilizava com a técnica que ela utilizava, e que era fantástica. E que, assim, eu tenho uma profunda gratidão para com ela. E, assim, eu passei cerca de 40, 50, entre 40 e 60 sessões. Eu fazia sessão semanal. Toda semana eu estava lá fazendo acupuntura. Sessões semanais. E, assim, não havia mudança de protocolo. O protocolo era sempre o mesmo. Mas a sensação de bem-estar era extremamente intensa. E a forma como hoje nós tratamos o paciente e a forma como a aba ensina, ela já trouxe um patamar, uma visão bem diferente de tratar o homem, a mulher, tratar o humano de uma forma assim mais personalizada, mais cuidadosa, encarando o ser inserido no macrocosmo, na natureza. Então, o que é que eu via lá no tratamento, por exemplo, que diferencia um pouco do que nós fazemos? Então, na época, quando eu recebi o tratamento de acupuntura, a época 2004 foi até 2006, se eu não me engano. Foram quase 2 anos de tratamento. 2000, foi até 2007, foi 2 anos e meio de tratamento de acupuntura semanalmente. A não ser quando eu viajava, era pontos fixos. Pontos fixos. Que depois eu fui lá estudar, então tinham pontos lá para depressão. Por exemplo, o ponto estômago 40. Ele tem um canal, estômago 40, que vem diretamente aqui no lobo frontal, no córtex frontal,
que ele age sobre a perspectiva em relação ao futuro, a esperança. O ponto C7, que ele ajuda, é um ansiolítico fantástico, ele diminui a sua tensão. O C5, ele ajuda você a tratar a questão de expectativas. O C3, que é um ponto por excelência antidepressivo, que você pode ser usado para restabelecer o ânimo da pessoa em relação à própria vida. Então, tem pontos específicos. O VB40, o Bexiga 64, o R7. Por exemplo, o R7 com o VB40 ajuda a pessoa a ter uma perspectiva mais suave em relação à vida. Não cobrar tanto em relação à vida. O Bexiga 64, na época que era utilizado para comer, também para auxiliar e estabilizar o humor. O F2, bom, se eu for falar todos os pontos, eu vou passar aqui o dia. Mas, enfim. Então, a aba, quando ela vem nos apresentar, e depois estudando a aba, e até minha migração lá do tratamento com a médica acupunturista, para eu mesmo começar a me tratar, se deu em que sentido? Quando eu comecei as aulas da acupuntura, através da aba, eu acredito que eu já comecei a comprar agulhas quase que imediatamente. Então, tiveram as primeiras aulas, eu acho que menos de 6 meses, eu já tinha essas agulhas na mão, a gente estava nem fazendo a prática na época, que já mudou hoje, a grade está diferente. A gente já começa as práticas praticamente na segunda aula. E eu comecei a me agulhar. E eu percebi que na época, eu comecei a ter melhores resultados do que a minha acupunturista na época. Então, assim, eu me sentia bem melhor. Eu já me sentia bem com o tratamento que eu estava recebendo. Mas eu estava me sentindo melhor ainda. E o que é que diferenciava nesse processo? Era a visão que a aba trazia à época. Que visão é essa? A visão no sentido de que você precisa trazer o homem, conectar o homem, e aí eu falo homem e mulher, novamente com o universo, o macrocosmo. Então, por exemplo, eu passei lá quase 2 anos e meio recebendo acupuntura e os pontos eram os mesmos. Aí, quando a gente foi lá estudar na aba, por exemplo, um dos pontos que a gente aprende e percebe é que existem estações do ano. Então, aqui no Ocidente, a gente fala primavera, verão, outono e inverno. Então, lá na aba, a aba trouxe os conceitos da medicina tradicional chinesa. Então, tem uma quinta estação. Primavera, verão, outono, inverno, quinta estação. E mais ainda, essa quinta estação repete 4 vezes. Então, na verdade, são 8 estações durante o ano. Então, o que acontecia? A cada 73 dias, o tratamento muda. Então, a cada 73 dias, com intervalo de 2 a 3 semanas, o tratamento muda. Então, o tratamento ele vai variando pelo menos 8 vezes durante o ano. E aí eu comecei a perceber que eu tinha uma melhora do meu humor, a questão da memória melhorou bastante com o autotratamento. E o que é que traz esse diferencial do ponto de vista psíquico? É poder ver o paciente, quando ele chega naturalmente à clínica, o paciente está desconectado. Está desconectado. É tanto que, para alguns alunos, a gente fala, olha, qualquer pessoa que entrar na sua clínica, nesse exato momento, ele vai estar desequilibrado energeticamente. E se ele está desequilibrado energeticamente, as emoções dele também estão desalinhadas. Pode ter certeza. Alexandro, nenhum paciente vai entrar na clínica e vai estar equilibrado. Olha, muito difícil. Raríssimos casos. Pode falar, Radê. Não, assim, como a da clínica, né? Não só acupunturista, mas por fazer as agendas do João, da acupunturista, ele sempre vem com uma queixa, né? Então, o paciente não chega para você, para o profissional, eu tô bem e vim fazer uma prevenção. Os nossos pacientes sempre chegam com queixas de dores, normalmente de dor, né? A procura. Então, quando eles sentem o desequilíbrio, eles procuram o profissional, mesmo sem saber que é um desequilíbrio, né, um diagnóstico diferente. Eles vêm com um diagnóstico ocidental à procura da gente. E o que é interessante, Radith, eu recomendaria até que as pessoas procurassem o acupunturista fosse a porta de entrada para qualquer tipo de tratamento. Qualquer paciente que estivesse sentindo qualquer tipo de sintoma, recomendaria sinceramente, de coração, que procurasse um acupunturista ou uma acupunturista
Caso não ocorresse, não tivesse melhora, que ele fosse encaminhado para um outro tipo de atenção, menos complexa até uma mais complexa. Porque a gente observa que o que chega à clínica geralmente é o paciente que já passou por uma série de outros profissionais e que vem procurar a acupuntura para solucionar os males ou enfermidades deles que os profissionais algumas vezes não deram conta. Eu não estou dizendo, eu quero frisar isso, que a acupuntura ela não está aqui para solucionar todos os problemas, mas serve muito bem de porta de entrada para o sistema de saúde. Até porque a premissa maior da acupuntura é exatamente a prevenção. Para que eu vou fazer Exato. acupuntura, Alexandre? Para ter saúde. Geralmente o paciente ele vem para tratar doença, mas o foco da acupuntura é tratar a saúde dele. Então, se a gente puder tratar o paciente antes que ele adoeça, isso aí seria fantástico. A gente abrir a porta da clínica e o paciente que entra diz qual é a sua queixa? O paciente dizer, eu não tenho queixa. Eu preciso regular a minha energia Ti para que eu não adoeça. Eu ia achar um fantástico. Ia Fantástico ser mesmo. fantástico. E aí, essa é a questão. A acupuntura ele tem essa capacidade de poder tratar o paciente muito tempo antes dele adoecer. Muito tempo. Então, nós temos medidas. É isso que eu acho que é fantástico também. Através da psicologia chinesa, avaliação da face, a própria auriculocultura, a auriculoterapia, a gente avaliar o paciente muito tempo antes dele adoecer. Que, por exemplo, hoje na clínica o paciente vem, a gente faz um diagnóstico energético e ele fica surpreso por a gente conseguir fazer uma leitura do paciente a partir do pavilhão auricular dele. Olha, você tem gastrite? Aí o paciente, puxa, eu nem contei, como é que você sabe? Ele disse, não, porque tem um ponto vermelho aqui na região do seu estômago e das suas cárdias. Então, vamos tratar. Aí que vem a questão emocional. Dentro da visão da medicina tradicional chinesa, eu não tenho como separar, por exemplo, raiva, alegria, pensamento, tristeza e medo de um tratamento. Eu não tenho como separar. Todo paciente que vir nos procurar, se tiver algum distúrbio cardíaco, eu sei que a emoção, a alegria nele está em desalinho. O paciente com ganho de peso excessivo ou perda de peso excessivo, ele sofre de ansiedade. Então, a preocupação, então a perda do controle do pensamento. O paciente com problemas é, de pele, por exemplo, nós sabemos que a matriz emocional dele, tristeza, também está desequilibrada. Paciente com osteoporose, o paciente com dores lombares, dores no joelho, eu sei que o medo nele é um aspecto preponderante. Paciente fibromialgico, dores musculares das mais variadas formas, eu sei, por exemplo, que a raiva que já se transformou em cólera está totalmente fora do controle. Então a gente vai fazendo com alguns pontos específicos da própria acupuntura, fazendo ajuste dessas emoções. O que é que acontece? O oriental, e aí eu não falo de todos que moram, vivem no Oriente, ele tem uma perspectiva e ele dá uma importância a olhar para dentro. Nós ocidentais, não todos nós, naturalmente, nós nos preocupamos muito com o exterior, olhar para fora. Então, por exemplo, a nossa população ela se preocupa mais em cuidar da sua saúde apenas quando ela lhe falta. Enquanto a gente Tratar a poderia tratar doença, né? ela antes que não faltasse. Você falar, Raditz? Não, a Viviane fez uma pergunta. Aí eu acompanho ou você acompanha? Deixa as perguntas para o final. Não, se você quiser ir fazendo as perguntas, pode fazer, porque eu não estou acompanhando aqui, não. Pronto. É Viviane porque assim, Targino pergunta. o professor dá aula e tem hora que a gente entra num estado de flow. Aí eu nem percebo onde eu tô, a hora que eu tô. Até tem uns alunos, professor, Ótimo. você não bebe água, não? Aí eles, como assim? Eles, não, já passou 4 horas de aula, não bebeu água. Santa, vou beber água. Pronto. Pode Vamos fazer tentar. assim. Eu vou deixar, vou fazer a pergunta agora e da próxima eu vou juntando. Quando você der uma pausa, eu falo as perguntas. A Tá Viviane certo. Targino perguntou se o tratamento mascara algo mais grave, tipo uma perca de memória e depois descobre um tumor. Se a acupuntura
pelo que eu entendi, ela quer saber se a acupuntura pode mascarar esse diagnóstico. Ai, meu Deus, olha só. Quem foi perguntou foi a Viviane. Viviane, isso. Viviane, olha, quando eu terminei o curso, realmente a gente ficava nessa expectativa, né? Porque a gente ouvia muito do professor falando que isso era praticamente impossível. Aí, Viviane, depois de 11 anos de prática, 11 anos de prática, eu comecei a atender em 2009. A gente está em 2020. Depois de 11 anos de prática, eu posso dizer com tranquilidade que de forma nenhuma. Então, se agravo, o agravo desse o tumor, não tem acupuntura que a gente consegue amenizar os sintomas, mas a gente consegue resolver o problema. Não tem como mascarar. Se você se isso é uma preocupação sua para com seus pacientes, não tem. Não tem, não tem. Até porque bons resultados em acupuntura você vê ou imediatamente, por exemplo, você vê que na primeira sessão o paciente respondeu 60%, 70%, teve 70% de resultado, ou até 4 sessões. Eu até coloco isso 4 sessões mesmo. 4 sessões você observa que o paciente deu um salto, ele evoluiu muito. Então, assim, o que não é, eu ainda me sinto ainda caminhando adiante. 4 sessões você percebe que o paciente. Você, por favor, encaminhe o paciente para outro profissional, porque a acupuntura, no caso, não seria ou não seria bom resultado para ele. Agora, o paciente ele não melhorou o resultado que você espera. Eu mantenho o tratamento de acupuntura? Mantenho, porque eu vou fazer um tratamento energético nele. Então, por exemplo, você está com tumor, a dor não vai desaparecer, porque o tumor não desaparece. Ele precisa de outro tratamento para dar condição, fique tranquila. Então, a acupuntura não tem. Então, 11 anos, tem paciente que eu já reencaminhei. Por exemplo, paciente com algum tipo de distúrbio, até de comportamento, que eu disse, olha, precisa ser acompanhado por um psiquiatra, precisa ser acompanhado por um psicólogo ou psicóloga. Outros pacientes, por exemplo, com algumas enfermidades cardíacas deles, a gente vai a gente estabiliza seu quadro, mas continua seu tratamento seu cardiologista. Também tivemos a oportunidade de acompanhar a ciência com tratamento, fazendo quimioterapia da mesma forma. E assim, Guilherme, fique tranquila. Até hoje, não vi muito o paciente abandona o tratamento tradicional para fazer apenas acupuntura. O que a gente observa são pessoas que continuam seu tratamento tradicional e vem a acupuntura para ganhar qualidade de vida. Que temos pacientes que praticam a acupuntura como forma de estilo de vida, para viver melhor, pensar melhor, permitir com que o corpo funcione melhor. Então, por exemplo, minha memória hoje, ela é infinitamente melhor do que quando eu tinha bem mais jovem, a época de faculdade. Isso já faz um tempinho que eu já saí da faculdade. Então, fique tranquilo. Espero não me alongar nas próximas respostas. Pronto, respondido. Pode seguir. Internet. Ok. Então, dentro da própria acupuntura, talvez da qualidade que está normal, está fluindo normal. E assim, eu imagino que a live vai ficar salva, então vocês podem reassistir outras vezes. E eu vou conversar aqui com a Radith depois para a gente ver onde vai ser postado que possa ajudar. Alexandre, talvez por estar... Tu tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Eu vou sair porque como tá dois, talvez fique mais difícil. Gente, a aba Brasil Oficial vai continuar. Eu vou sair para ver se a live melhora a qualidade do som, tá? Tranquilo.
Continua, professor. Vou lá. Ok. Então, seguindo, gente. Então, vamos fazer umas perguntas. Eu vou buscando aqui. Eu vi a pergunta de vocês, vocês vão repetindo a pergunta. Até os alunos som cortado. Não tem problema não, é. Só vai ficar salvo aí, você assiste mais à frente. Mas o que puder acompanhar, vai acompanhar. Então, gente, quando a gente chega... Quando os conceitos que a Aba trouxe, dentro da medicina tradicional chinesa, eles tinham a perspectiva do homem no seu todo. Então, por exemplo, eu lembro a época quando eu procurei a acupuntura, a perspectiva e o objetivo era tratar a doença que eu trazia lá. Então, assim, quando eu procurei lá a médica, a homeopata, a acupunturista, ela estava interessada na minha doença. Então, ela tratou a doença e tratou muito bem. Eu me senti extremamente revigorado. Me trouxe uma sensação de bem-estar e até as minhas respostas, aquilo que eu estava buscando realmente, qualidade de sono, a capacidade de retenção, de memória, melhorou sensivelmente, principalmente o humor. Quando a gente vem para a aba, isso em 2007, ela traz esses conceitos bem interessantes. Então a gente começa a observar o quê? Aí que eu vou retomar. As nossas emoções, elas são indissociáveis. Não tem como tratar nenhum paciente sem tratar as emoções dele. Não tem como. Então, por exemplo, chega o paciente na clínica, ele vai buscar o socorro, mas invariavelmente, por exemplo, se o paciente ele vem com dor muscular, qualquer paciente que eu tratar dor muscular, pode ter certeza que a gente consegue estabilizar raiva. O paciente que ele tem problemas de varizes lá, a gente consegue diminuir o calibre das varizes, mas ele vai perceber que ele vai encontrar mais contentamento em relação à própria vida. Ele vai ficar mais contemplativo e vai valorizar pequenas coisas, que é a característica, por exemplo, do meridiano do coração e do Shimbaololo, que é o CS. Qualquer paciente que vier fazer o tratamento, por exemplo, para obesidade ou distúrbio com relação à anorexia, ele vai perceber que vai começar a ter maior controle dos próprios pensamentos. Aqueles pensamentos intrusivos, obsessivos, monoideias, pensamentos circulares. Ele vai perceber que ele vai ter uma maior apreensão, controle dos próprios pensamentos. Foco está no aqui e agora, absolutamente aqui e agora. Qualquer paciente que nos vier procurar para um tratamento relacionado com problemas relacionados com problemas dermatológicos, a matriz que dá vazão a ele é exatamente o quê? Tristeza. Tristeza. Caso ela perdure, essa tristeza ela se transforma em melancolia. Ok? Então, não é incomum um paciente com psoríase, mas, puxa, eu melhorei tanto a psoríase, então as crises diminuíram sensivelmente. Mas eu percebi que eu fiquei menos melancólico, Alexandre, invariavelmente. Qualquer paciente que nos vier procurar por distúrbios relacionados aos ossos, dores lombares, como eu vou até repetir o que eu disse antes, dores no joelho, ele vai perceber que ele vai ficar mais prestativo, altruísta. Porque tem um comportamento do medo, que é característica lá do rim. Então, assim, a forma como a aba nos trouxe, nos apresentou, é de uma validade, assim, sem tamanho. Porque a gente acaba não dissociando o quê? Raiva, fígado, músculos. Alegria, coração, rede de neurônios, vasos sanguíneos. Baço pâncreas, pensamento, tecido conectivo, articulações, pulmão, tristeza e vias aéreas superiores, pele, medo, rins ou rim, função meridiana rim, e medo. Mas, Alexandro, o ideal é a gente não ter medo, não ter raiva, não ter tristeza. Não, a gente tem. É uma manifestação absolutamente normal do que dentro da acupuntura nós chamamos de entidades viscerais, que são chamadas de Shen. O que é que esse Shen faz? É como se houvesse 5 aspectos que é você, e esses 5 aspectos eles se manifestam o tempo todo e durante o ano todo. É como se todos nós estivéssemos aprendendo a ser humano,
seres humanos. E nesse processo de aprendizado de ser humano, a gente se encontra com as emoções e com os sentimentos. É importante que a gente sinta todas as emoções, todos os sentimentos. O que geralmente ocorre é que a gente se apega a um deles. A raiva que vira o ódio, que vira a vingança. O ânimo que vira desânimo, não vira tristeza. O pensamento que vira preocupação, a ideia fixa. A tristeza que vira melancolia. E o medo lá que vira pânico, terror. E aí isso é extremamente danoso. Então a Viviane está aqui colocando. Minha filha pequena está com dermatite atópica. Está com muita saudade dos amigos. Estou tratando ela e ela melhorou. Perfeito, Viviane. Então assim, a gente restabelece a função pulmão. Aí a emoção, tristeza, ela se restabelece. Então, estar triste em algum momento do dia é normal. Estar alegre é também normal. Preocupar-se é normal. Agora, viver dessa forma é isso que não é normal. Então, o tratamento via acupuntura é permitir com que o seu paciente e nós mesmos, nós acupunturistas, eu estava falando com minha esposa, olha, eu preciso ficar mais atento, porque eu preciso fazer acupuntura. Então, semanalmente, eu preciso ficar atento, eu fico atento para ela, para que a gente possa acompanhar também o processo evolutivo dos pacientes. A gente evolui com o paciente. Então, por exemplo, hoje eu parei, fiz a minha acupuntura, fiz lá os meus 10 minutos de acupuntura. Eu não sei como está a quarentena de vocês aí, mas a quarentena aqui, ela está, às 24 horas, elas foram encolhidas de certa forma. Então, está muito corrida. Então, naturalmente, a gente faz a escolha de vasos maravilhosos, nós fazemos a avaliação muito criteriosa. Eu vou pedir perdão aqui a Sheila para não dividir a tela, para que a qualidade da internet ela não diminua. Sheila, mas se tiver dúvidas, por favor, coloca aí para a gente, aí compartilha com a gente. Então, para que a gente evolua com o paciente, porque ele evolui ao longo do ano. Por exemplo, nós agora estamos na interestação. Então, tem pontos específicos para que a gente possa sanar, melhorar a qualidade do fluxo de energia dentro dos meridianos. Naturalmente, há pontos específicos, Alexandre, que podem ajudar a vida do paciente? Isso aí é inegável. Desde a aurícula, com o famoso, eu adoro esse nome, né? O triângulo cibernético. Vocês já ouviram isso? Eu tô doido para trocar esse triângulo cibernético por um triângulo quântico. Acho que a gente pode... Porque a cibernética é da década de 70, faz 40, 50 anos. Uau! Já faz 50 anos. Então, assim, o Xemen, o SNV e o RIM já são pontos que trazem uma estabilização fantástica, até mesmo neurofisiológica. E aí uma contribuição muito, muito interessante de amigos como o Raul Breves, os cristais radiões, que a gente pode utilizar nos 5 pontos. A gente pode utilizar nos 5 pontos correspondente aos 5 elementos: coração, fígado, coração, baço pâncreas, pulmão e o próprio rim. Nós podemos utilizar, por exemplo, para estabilização. Então, assim, poder tratar o pavilhão auricular direito, porque ele traz a perspectiva do ser em relação a si mesmo. Então, triângulo do equilíbrio. Pronto, Viviane, vamos encontrando outros nomes aí, vamos trocar esse nome aí. 3 pontos poderosos do ouvido. Mas, enfim, a gente pode utilizar, por exemplo, o pavilhão auricular direito no paciente para restabelecer a conexão dele para com ele mesmo. Então, tem vários estudos trazendo nessa perspectiva. O pavilhão auricular esquerdo também, para trazer uma reconexão do paciente com a perspectiva que ele tem em relação ao próprio mundo. Então, a gente tem 2 vidas. É como eu vejo o mundo e como eu me vejo, e como eu acho que os outros olham para mim, e como eu acho que o mundo olha para mim. Então tem esses 2, por isso que a gente usa os 2 pavilhões auriculares. Uma semana de um lado, semana do outro. Tem uns mais radicais que eu utilizo os 2, eu utilizo os 2 e separado também. Mas enfim, e pontos... Opa, olha quem chama. E pontos... Oi, meu amor. E pontos
que nós utilizamos corriqueiramente, como o próprio VG20. Por exemplo, se o paciente está muito agitado, sedar o VG20, fazer o agulhamento contra o fluxo do vaso governador, sedando o vaso. A Isabel está perguntando, pode-se pôr sementes no fígado e baço na mesma orelha? Faz 11 anos que eu faço isso, Isabel. E tá aqui, ó. Toda semana eu faço aqui. Toda semana, se eu não posso fazer um cuidado mais aprofundado, eu coloco pelo menos uns 5 elementos aqui na orelha. De novo, estão pedindo aqui para compartilhar a tela de novo, é só para que a gente possa manter a qualidade aqui da internet, porque tem gente do Brasil todo assistindo. Então, a gente toma esse cuidado. O próprio Intran, a gente utiliza com muita propriedade o Intran, para que ele traga... Então, por exemplo, todas as sessões eu utilizo VG20. Todas as sessões eu uso o Intran. C3, C5, C9, é importantíssimo. Isso como sintomáticos. Estão 40. Então, aquilo que eu aprendi lá há 16 anos, com a minha médica homeopata acupunturista. Então, bexiga 64, VB40, R7 e o F2 são fantásticos. A F2 até acalma, a alegria calma. Então, vocês podem até encontrar uma obra chamada Acupuntura, Teoria e Prática, do David Sussman, um acupunturista argentino, que lá ele traz uma obra muito interessante, compilado muito pequeno, que é do Delafitte. O Delafitte, um dos discípulos de Suleiman, ele elege pontos psíquicos. E Delafitte ele toma muito cuidado para, ao se tratar um paciente, nós devemos tomar muito cuidado com sua psique. Então, nós tratamos primeiro as emoções do paciente para tratar os seus males físicos. Tem uma obra que é o Pequeno Tratado de Acupuntura Tradicional Chinesa, do Orley Doucet Jr. Numa das primeiras páginas que versa sobre fisiologia energética, ele traz um ideograma que é lá de um pensador chamado Mencius. E ele fala da estrutura cétupla do homem e mulher, no caso. Então, lá no topo, nós temos a sua moral, a sua estrutura psico-intelectual, a estrutura emocional, rede de meridianos, estrutura yang, e ele representa como se fosse um triângulo de cabeça para baixo, o corpo físico. Então, tudo que é, na tradição chinesa, abaulado é celestial. O que tem uma configuração quadrada seria terrestre. E aí ele traz o Mencius, que se eu não me engano é do século III, que já a sua estrutura quadrática, as emoções já seriam físicas. E abaixo das próprias emoções que já seriam físicas, estaria a rede de meridianos, Mo Mai. Então, toda vez que a gente insere uma agulha no canal de meridiano, numa função meridiano, eu vou reverberar essa modulação do Qi para o caráter do ser, quanto para uma resposta no corpo físico do ser. Sempre é assim. Então, por isso que quando eu comecei a live, eu até coloquei para vocês. Não tem como a gente não tratar o paciente. Não tem como tratar o paciente e não ter uma resposta psicoemocional muito intensa. Mesmo que você não saiba diretamente como agir diretamente na psique dele, na parte emocional dele, mas você tem uma ação, até mesmo indiretamente. Então, só o fato de você regular, por exemplo, o fígado, tonificando ou sedando de acordo com as estações do ano, você já vai agir sobre a cólera dele. O fígado, que ele abriga uma entidade visceral chamada RUM. Abriga uma entidade visceral chamada RUM. Quando esse RUM ele se desequilibra, que ele traz a manifestação da raiva. Se ele se desequilibrar, pode se transformar em ciúmes. E tem um autor, eu acho muito engraçado quando eu li essa obra, A Cronobiologia Chinesa, do Gabriel Faubert e Crepon. Agora me fugiu o nome do primeiro nome. Que ele fala que quando o fígado fica desequilibrado, a pessoa fica romântica. Aí eu, puxa vida, como é que eu passo isso para os alunos?
Porque o fígado ele é responsável, o rum é responsável pela nossa criatividade. Se o fígado não estiver muito bem, e aí é um desequilíbrio aceitável, né? Que você começa a romantizar a vida, ou você pode romantizar o seu companheiro, que é ver qualidades positivas que só existem na sua cabeça, que o outro nem tem. Então, até quando vem uma pessoa, quando vem um paciente, ele vem se tratar e aí ele começa a falar mal do relacionamento, eu imediatamente eu peço, olha, manda seu companheiro, manda sua companheira vir fazer o tratamento junto para os dois se estabilizarem junto, porque é muito delicado. Porque algumas vezes o fígado está desequilibrado e aí ele pode migrar para ódio, vingança, quando ele pode migrar para uma visão distorcida da própria realidade, positivamente. Só que é como se fosse uma enganação. Então é importante você tratar o meridiano do fígado, o rum, mais precisamente, para que ele possa ter uma percepção realista da própria vida. Quando eu trato o coração, que ele abriga o Shen é responsável pela sua inteligência, o Shen é responsável pela sua capacidade de raciocinar, razão, e ele manifesta, como é que eu sei que eu tô, minha razão está adequada, está equilibrada? É quando eu consigo sorrir, me sentir contente. Eu sentir contentamento não ter alegria, não é ter tristeza. Não, alegria e tristeza convivem juntos, um necessita do outro. Então, quando você trata esse Shen que habita o coração, aí a alegria ela se apresenta. Por exemplo, eu estou muito contente em estar aqui com vocês, dividindo essa hora, para que a gente possa estar falando esse momento. Então, quem nesse exato momento está contente também, provavelmente está sentindo até a sensação de gratidão, que é uma manifestação do próprio coração. Se ele estiver bem, eu consigo prevenir do meu paciente problemas cardíacos, varizes, AVC. Eu não estou dizendo que ele não vai ter, eu estou dizendo que a chance vai ser bem menor. O baço pâncreas, ele armazena uma função Shen, que é chamado I. Esse I, YI, ele armazena a memorização, capacidade de pensar, memorizar, ideação. Se eu trato bem o baço pâncreas, a pessoa consegue pensar bem, ter boa memória. Consegue alinhar bem os fatos com a própria realidade. O pulmão, ele habita uma entidade visceral chamada Po ou Pro. Ela manifesta o que a gente chama de tristeza. Se o pulmão estiver funcionando bem, a sua percepção de tristeza, ela mantém. Mas, Alessandro, não seria tão bom que ninguém fosse triste? Olha, porque a gente não aprendeu muito bem as emoções, não. É importante que a gente tenha tristeza. Porque é graças à tristeza que a gente tem a capacidade de manutenção da vida. Quando a tristeza ela é abalada, o paciente ele pode caminhar para o autoaniquilamento. Então, se a tristeza está adequada, você se preocupa em preservar a sua vida. Você olha para os dois lados quando vai atravessar a rua. Então, nessas épocas, você lembra de colocar sua máscara. Se você está na clínica, coloca máscara e óculos. Então, isso é a capacidade de preservação da vida. Lembra de passar álcool nas mãos, álcool em gel. Toma muito cuidado com o seu paciente. Oferece máscara para ele. Enfim, o que vocês já estão fazendo aí? E o Z é do baço pâncreas. O I, que habita o rim, não, o Z é do rim mesmo. O Z, que habita o rim, ele é responsável pelo medo. Alexandre, não seria tão bom que a gente não tivesse medo? Disse, não, mas é importante que tenha medo porque ele está junto lá com a tristeza do pulmão, que preserva a sua vida. E esse medo que habita o rim, ele é responsável pela manutenção ou instalação de bons hábitos. É tanto que quando esse Z que habita o rim, ele se desequilibra, a pessoa fica autoritária. Mandona. Tem que ser do jeito daquela pessoa. Então, por exemplo, algumas vezes quando essa entidade visceral que habita o rim se desequilibra, não se manifesta como medo e pânico, se manifesta como autoritarismo. Só que esse autoritarismo ele vai prejudicar e vai desembocar em problemas na próstata, osteopenia, osteoporose, os bicos lá do papagaio, hérnias de disco, descalcificação, enfim, desmineralização dos dentes, queda de cabelo. Vamos tomar cuidado com o rim da gente. Então, essas são as entidades viscerais.
E tem pontos específicos que nós podemos utilizar para preservar essas emoções? Há pontos específicos, claro. E até vai ser um dos pautas da aula desse final de semana. Mas, enfim, então, nós podemos utilizar sempre com os nossos pacientes pontos específicos, nunca deixando de lado, que é importantíssimo, o quê? A regulação energética. Tratar o paciente com regulação energética. A gente vê muitos alunos, professor, eu quero protocolos, mais e mais protocolos. Mas por que você está perguntando isso para mim? Tem em qualquer livro de acupuntura, mais e mais protocolos. Pietra está fazendo uma pergunta aqui. Como equilibrar a tristeza para um movimento de autoaniquilação? No comportamento de automutilação, por exemplo. Juliane, né? Como equilibrar? Olha, tratamento semanal, no mínimo 2 vezes por semana. A gente está oferecendo tratamento para o paciente. Então, por exemplo, a gente acompanha alguns pacientes aqui, principalmente jovens, no processo de automutilação, com resultados muito bons. Nesse caso, dou importância assim, fundamental para 2 vasos maravilhosos, que é o CS6BP4, o Win-Wei-Mai, e o ID3 Bexiga 62, para eles estabilizarem o campo emocional do paciente. Então, é uma recomendação. Eu acabei falando do protocolo, mordi minha língua, né? Então, CS6BP4 e ID3 Bexiga 62. Tomando muito cuidado para restabelecer o fluxo da energia dentro do pulmão do paciente. Se você, Juliane, tem a capacidade e a possibilidade aí de avaliar o pulso, cuida do pulmão do teu paciente. Então, para cuidar do pulmão do paciente, por exemplo, tem algumas situações que são bem mais graves. A gente vai usar a regulação energética, eu prefiro que você foca no pulmão do paciente e deixa o rim de lado, porque o rim é responsável pela nossa ação. Então, não trata o paciente com comportamento de autoaniquilação, não trata o rim dele, não. Trata primeiro o pulmão para aumentar a vontade de viver. Então, aumentar a vontade de viver. Aí você analisa, por favor, movimentos de contradominância, possivelmente do fígado em relação ao pulmão, que pode ter muito ódio, muita raiva em relação. Ver se o fígado não está em excesso e o pulmão está lá embaixo. Cuidado com a alimentação relacionada do baço pâncreas na geração mãe-filho, baço pâncreas em relação ao pulmão, se essa nutrição está adequada, até para alinhar o pensamento do paciente com aqui e agora. E como é que está a relação do coração com o pulmão? Porque, por exemplo, para o paciente começar a pensar em autoaniquilação, o coração dele já voltou para o tal. Então, assim, cuidado do coração. E tem um ponto que é bem interessante, que eu uso com cuidado, que, por exemplo, você tem ali uns 5 pontos sul do coração. Então, você tem C9, C8, C7, C4, C3. Ok? Se eu errar aí, vocês me corrigem. C9, C8, C7, C4, C3. Então, eu tenho um ponto madeira, ponto primavera do coração, ponto fogo do coração, ponto terra do coração, ponto metal do coração e ponto água do coração. Gente, a gente não está na interestação, eu tenho que fixar o Shen da pessoa. Se a pessoa já está pensando em autoaniquilação, puxa vida, o Shen dela já está se deslocando para fora do corpo dela. Isso aí é outra conversa. Então, por exemplo, a gente não está na interestação, eu recomendo seriamente. Eu recomendo até todos vocês aí, quem está assistindo essa live, coloquem todos os pacientes C7, não importa o que está acontecendo, para fixar o Shen. Lembra que o Shimbaolô, ou circulação da sexualidade, ele tem o mesmo número de pontos do coração. Como ele tem o mesmo número de pontos do coração, não é por acaso. Então, quando você fixar o Shen do coração, você avalia o CS para tratar o CS, tonificando ou sedando. Porque o CS é a interface. O CS é que manda todas as informações para o coração. Se o CS não está bem, o coração também está mal. E tomar cuidado também com o intestino delgado, porque o intestino delgado resfria o fogo do coração. Então, o intestino delgado precisa estar funcionando bem para a pessoa estar com a cabeça no lugar. Eu espero que eu esteja utilizando aqui uma linguagem que todos possam estar compreendendo. Então, dessa forma, recuperar o CS, recuperar o ID e o coração. E agir diretamente no pulmão. Então, por exemplo, não é mãe e filho
Gente, mesmo que o pulmão, o baço pâncreas esteja insuficiente e o pulmão insuficiente, eu dou preferência a punturar o pulmão diretamente. Então, por exemplo, a gente está na interestação, eu tonificaria P10, ou eu poderia tonificar BP2 para tonificar o pulmão por tabela. Não. Se o paciente fala em autoaniquilação, vai direto. Vai direto. Estamos perguntando aqui se eu uso o Ixim. Eu uso o Ixim também, é muito importante. É, vale a pena não, tem que estudar o Ixim. Não tem como separar, porque a gente manipula 60... A gente manipula essas energias, todas as energias. O Ti, das mais variadas formas. O I Ching, ele fala o que é essa energia. Ele está descrevendo ali com pormenores. Naturalmente, você não vai entender na primeira leitura do I Ching, e desculpe, eu não estou hipnotizando ninguém, você também não vai entender da 10ª, não. O I Ching, você vai lê-lo e vai mergulhar a cada leitura. A professora não entende nada do I Ching, eu disse, nem eu. Eu também estou aqui doido para aprender. Então, você vai aprendendo aos pouquinhos, lendo e abrindo as possibilidades de compreensão cada vez maior. Então, tem pontos específicos? Tem. Então, a cada estação, eu recomendaria para pacientes com comportamento de automutilação, ideias suicidas. E essa ideia suicida, gente, fique bem atentas, que pode vir das mais variadas formas. Por exemplo, Alexandre, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Puxa, o mundo estaria bem melhor se eu não estivesse por aqui. Vai ser muito difícil o paciente chegar na sua clínica e falar: olha, eu vim para cá porque eu estou pensando em dar cabo de mim. Não. O paciente vai chegar e ele vai relatar que, puxa, eu não estou achando mais graça na vida. Puxa, outras pessoas podiam dar conta da minha família. A minha família vai ficar bem, eu posso sair já daqui. Vai aparecer esse tipo de gente. Então, a gente toma muito cuidado nesse sentido. Então, o psiquismo é algo que a gente não tem como separar da acupuntura, porque, invariavelmente, fazer acupuntura é agir no campo mental do paciente. Não é manipular o paciente, não. É equilibrar o paciente. Algumas vezes o aluno pergunta, mas professor, nós estamos manipulando o paciente. Não, não. Porque se fosse manipular, o paciente entrava palmeirense e saía corintiano. Não é assim. No caso aqui em Cajazeiras, sai trovão azul, entra trovão azul e sai sousense. Não vai fazer isso. O paciente, ele centra. E até algumas pendências que ele tem com relação à vida, ele começa a dar conta. Tem uma paciente aqui, que ela fazia acupuntura faz um bom tempo, e ela relata algo bem interessante. Alexandre, eu tinha me desvencilhado da religiosidade. E ela tinha até dito que tinha começado a virar, tinha sido noviça. E por algum motivo ela acabou saindo. Ela disse, engraçado, depois que comecei a fazer acupuntura, eu me vi me aproximar do transcendental. Eu não sei explicar se eu tenho uma religião, segundo ela falando. Mas eu me voltei mais para o transcendental. E é exatamente isso. Isso é uma das características que mostra que o Shen, que habita o coração, ele está sendo bem trabalhado. Não só porque melhora a face. O brilho da face, ele volta à face. Não é isso. Também, naturalmente. Também. Mas esse tipo de característica puxa, eu estou tão feliz, eu estou me sentindo tão bem. Com o que eu estou me percebendo, eu estou me sentindo tão tranquilo, tranquila. E essa que é fantástica, essa paciente. Puxa, eu montei de novo um altar lá na minha casa. Eu estava tão apartada e agora está tão... Melhorou bastante, né? Bom, gente, então... nós cumprimos aqui a nossa 1 hora de live. Eu fiquei surpreso, o Instagram que manteve a gente aqui por 1 hora. Sejam todos bem-vindos para a aba. Não sei se tem alguém aqui que está pretendendo começar a estudar na aba. Eu tenho uma gratidão profunda pela aba, pelos meus colegas. Eu tenho um carinho, um amor muito grande por eles. A vida como eu tenho ela hoje, do ponto de vista de saúde e outros pontos de vista também, eu tenho uma gratidão muito grande à própria acupuntura e a todos os nossos antepassados que carinhosamente eles desbravaram, o Dr. Evaldo, o cuidado que teve de manter viva essa chama. Então, fica aqui minha gratidão ao Nilson, né? Eu estou até utilizando aqui o Instagram do ABA,
Aba Brasil Oficial. Minha gratidão ao Nilson, a todos os colegas aqui. Fica minha gratidão a todos os alunos que pacientemente nos emprestaram as orelhas nessa 1 hora. Espero poder ter contribuído com vocês e espero que em breve a gente possa ter outros encontros e a gente possa tirar mais dúvidas, mais e mais dúvidas. Tá? Então, a Aba Cariri está dizendo aqui que 14 de maio vai ter mais lives, vocês fiquem alertas aí. Tem muito estudo, tem muito aí para todos nós. Então, forte abraço para vocês. Eu que agradeço por vocês todos terem me ouvido. Um abraço, Radita, ao João, pela oportunidade, o Edson, minha esposa, pela primeira vez assistiu uma live minha. Não sei se ela já saiu, mas fica aqui o meu registro. Eu amo muito. Agradeço a todos. Um forte abraço. Até breve. Tchau, tchau.